Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal. Hoje o vídeo é bem legal, é um vídeo com dicas. Eu quero aproveitar o comecinho para pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir esse vídeo e compartilhar com os seus amigos, que me ajuda bastante a crescer. Hoje o vídeo vai ser da pintura da Prince, essa princesa aqui. Ela é uma pintura no tamanho 30 por 40 centímetros, então eu aproveitei essa pintura para dar várias dicas para ajudar vocês a trabalhar em tamanhos maiores de folhas. Então, quando eu comecei a pintar, eu trabalhava bastante no A4 principalmente, e assim que eu comecei a fazer pinturas maiores, eu tive algumas dificuldades, e nesse vídeo eu trago para vocês um pouquinho da minha experiência e o que me ajudou bastante quando eu estava fazendo pinturas maiores, e me ajuda até hoje a fazer pinturas maiores também, algumas técnicas, alguns materiais e coisas assim que ajudam quando a gente está fazendo uma pintura maior. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Yoda tá pedindo com carinho, né, Yoda? Fala. Curtem o vídeo, gente. Ajuda a mamãe. Se inscreve no canal. Espero que vocês gostem do vídeo. Como sempre, qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Todos os materiais que eu utilizei para essa pintura vão estar ali na descrição do vídeo. E é isso aí, pessoal. Aproveitem o vídeo. Então, galera, hoje eu vou dar algumas dicas para quem vai começar a fazer uma pintura maior e não sabe ainda por onde começar, ou começou e tem algumas dificuldades. Quando eu comecei a fazer pintura em aquarela, geralmente eu pintava no tamanho A4, e é um tamanho bem menor do que esse 30 por 40 centímetros. E aí, quando eu comecei a fazer pinturas maiores, eu vi que eu tava tendo bastante dificuldade por alguns motivos. E nesse vídeo hoje eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas que me ajudam quando eu pego uma pintura maior para fazer. Por exemplo, essa da Prince é no tamanho 30 por 40 centímetros. Eu vou pegar uma folha de ofício para vocês compararem. Ó, esse aqui seria uma folha de ofício. Então, ela é o dobro de uma folha de ofício. É um tamanho grande já. Eu trabalho ainda com um tamanho maior, que é o 40 por 50 centímetros. Mas hoje eu quero mostrar para vocês no 30 por 40 centímetros algumas coisinhas que me ajudam na hora de pintar e que fazem a pintura ficar um pouquinho melhor também. Então, primeiramente, ter um componente de água bem grande aqui do lado. Como vocês podem perceber nos vídeos, eu geralmente uso um potinho de água pequeno mais do que um pote de água grande. Eu só uso o pote de água grande quando eu quero limpar completamente o pincel maior e coisa assim. Senão eu uso o pequeno mesmo, porque eu fui me acostumando e eu tenho muita dificuldade em perder esse costume de não usar o pote grande. Mas quando eu trabalho com uma pintura maior, eu uso bastante o pote grande para limpar bem os pincéis maiores. Essa é a segunda dica. Utilize pincéis maiores. Não precisa ser pincéis enormes. Mas, por exemplo, eu tenho esse tamanho 2 da Vinci, ele é da linha Casaneiro. Ele é sintético, porém ele imita cerdas naturais. Então, ele tem bastante capacidade de reter água e ele vai me proporcionar mais tempo na pintura. Ele consegue reter bastante água e quando eu for pintar eu não preciso ficar pegando tinta, botando, botando, e isso faz com que eu trabalhe mais rapidamente. Esse aqui é muito bom. Aí, se você tiver pincéis de cerdas naturais, por exemplo, esse daqui é um número 7, ele é de Kolinsky da Tigre. Ele também é ótimo, porque ele também retém bastante água e ele dura bastante, e ele é bem macio também, então para fazer as camadas mais uniformes é maravilhoso. Eu ainda vou falar sobre pincéis aqui nesse canal, mas por enquanto eu quero mostrar esses que me ajudam bastante. Esse daqui é o tamanho 4 da Ceramic, a linha Tanque. Ele molhado, ele fica melhor, ó. Ele tem cerdas naturais e cerdas sintéticas. Esse é um pincel maravilhoso para tamanhos grandes e para fazer pelagem maior, porque ele retém bastante água, mas ele tem a ponta bem fininha. Então, quando você vai fazer o pelo, ele faz a ponta fininha. É ótimo esse daqui. É o da linha Tanque da Ceramic. E para detalhes, eu utilizo esse 3 da Vinci, da linha Junior Synthetics, que eu utilizo direto, vocês podem ver nos outros vídeos, é um dos que eu mais uso no momento. E o 6 também da Vinci, da linha Junior Synthetics, que também é bom. Os dois são sintéticos, porém eles são menos durinhos que os Ceramic. Quando a gente fala em durinhos, é essa batida das cerdas.
pegar um cerâmica aqui. Esse daqui ele volta bem mais rápido, ele é mais durinho. Esse é um cerâmica. E esse daqui ele é um pouco mais macio, mesmo sendo sintético também. Esses eu utilizo para os detalhes. Então, utilizar pincéis maiores e não muito pequenos, eles vai te dar um maior controle na hora que você tá passando a tinta para ficar mais uniforme. Então, você vai fazer a sua mistura de tinta, depois eu vou mostrar para vocês, e vai passar uniformemente numa camada toda, sem deixar secar. Então, quando você passa, pega mais tinta, passa, pega mais tinta, passa, pega mais tinta, passa, isso já vai secando. Então, conforme ele vai secando, vai ficando marcas na sua pintura, não vai ficar uma camada uniforme. Quando você consegue passar, daí pegar mais e passar em mais locais e mais rapidamente, ele vai ficar uma camada mais uniforme, porque não vai secando aquelas partes e ficando marcas conforme ele vai secando. Então, trabalhar com uma camada uniforme, trabalhar mais rápido, vem com certeza com a experiência, mas também ajuda quando a gente tem pincéis maiores e a gente tem mais controle sobre essa camada, sobre essa tinta, né? Outra coisa que vai ajudar vocês a trabalhar num tamanho maior é quando você for fazer a mistura de tinta na sua palheta, você faz uma mistura grande de tinta, sabe? Coloca bastante água, já faz essa mistura, porque você vai utilizar ela numa área maior. Porque se você fizer só uma misturinha e colocar ali e tiver que misturar de novo, enquanto você tá misturando de novo, essa parte do papel vai secar e vai formar aquela mancha indesejada, se você não quer que fique manchado, se você quer uma camada uniforme, né? Então, fazer essas primeiras misturas com mais tinta já e fazer bastante para durar essa camada inteira é muito importante. E fazer a misturinha é importante, porque eu vejo bastante pessoas que estão começando e elas pegam direto do godê e vão pra pintura. Não, geralmente a gente tá com o godê aqui, a gente umedece ele, pega no godê, faz a misturinha aqui, ou pelo menos passa o pincel aqui para ele dar uma misturada no pincel mesmo, e depois vai pra pintura. Sempre é essa linha, da Health Pen ou se você tá trabalhando com tinta em tubo, aonde tiver a sua tinta depositada, você vem para um godê, faz a misturinha e daí você vai pra pintura. Sempre esses 3 passos, porque se você pegar direto dali pra pintura, você não tem controle em quanta tinta você pegou no seu pincel, nem qual é a concentração desse pigmento, nem nada, então pode dar problema. Então vamos abordar mais um assunto aqui quando a gente está trabalhando com uma pintura um pouquinho maior, que é a ondulação do papel. Isso é bem normal de acontecer e não tem problema nenhum. Eu não me importo com o papel ondulando enquanto eu tô pintando, porque depois que eu terminar de pintar, ele vai voltar ao normal. Mesmo porque eu coloco fita dos lados, então ele vai voltar ao normal. Mas não precisa se preocupar com isso quando você tá fazendo, porque é bem normal o papel ele tá ondulando, porque a gente tá trabalhando com bastante água, né? Que nem eu fiz aqui o fundo primeiro, eu passei uma camada inteira de água limpa, depois eu passei mais a tinta, então ele tá absorvendo bastante água. Para ele não ficar com poças nesses locais que ele ondula, é só você não deixar poças de água quando você tá passando. E daí recolhendo essa água, essa pocinha, para ela não ficar, quando seca, ficar uma mancha diferente do restante, né? Se você tá utilizando um papel de 300 gramas, ele vai ondular, mas ele vai voltar. O importante é que você esteja utilizando um papel específico para aquarela e que tenha ali no mínimo 300 gramas para aguentar uma técnica um pouco mais úmida, entende? E daí, se você estiver utilizando isso, não se preocupe, ele vai voltar ao normal. Quando você terminar, se você vê que ele ainda tá um pouquinho onduladinho, bota embaixo de alguns livros e deixa ali um tempinho e ele vai voltar ao normal sem problemas nenhum, não vai estragar a sua pintura. E o vídeo foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. A Prince foi uma fofura de pintar. Eu adoro pintar chau-chau. Eles são mini leãozinhos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários. Me acompanhem também no Instagram, que tá aí na descrição do vídeo. E é isso aí. Até a próxima. Até a próxima vídeo. Até o próximo vídeo. Chega. Tchau, tchau, pessoal.